Senhor Presidente da Mesa do Congresso, Senhores Membros do Conselho Regional, Senhores Membros da Comissão Política Regional, Senhor Presidente do Conselho de Jurisdição Regional, Senhor Presidente do Grupo Parlamentar, Senhor Presidente da Juventude Social Democrata, Senhor Presidente dos Trabalhadores Sociais Democratas, Senhor Representante dos Autarcas Sociais Democratas, Senhores Presidentes das Comissões Políticas de Ilha e Comissões Políticas Concelhias, Senhoras e Senhores Congressistas, Senhoras e Senhores Convidados, Senhores Jornalistas, açorianas e açorianos. Este é o Congresso da Renovação da Esperança. Renovação da esperança perdida para tantos açorianos. Num tempo em que são pedidos tantos sacrifícios aos açorianos, é preciso mais do que nunca dar razões para que o povo dos Açores acredite num futuro melhor. Num tempo em que tantos já pouco acreditam na política, é imprescindível reafirmar a autonomia como a verdadeira e única solução para os Açores. Num tempo em que o caminho é estreito e em que muitos não veem a luz ao fundo do túnel, temos de dizer que seremos capazes, que vamos conseguir, que a solução também depende de nós. O que vem aí é um tempo novo. O que vem aí não é mais do mesmo. O que vem aí não é a mesma política com dança de protagonistas e troca de cadeiras. O que vem aí é um novo ciclo, uma nova política, um novo modelo de desenvolvimento, uma nova maneira de encarar e de resolver os problemas. Depois de 16 anos de governação socialista, é tempo de escolher um novo rumo. Este Congresso é um marco importante na nossa caminhada para a vitória. Uma vitória tão necessária quanto urgente. Não podemos perder mais tempo. Tempo esse que é determinante para a sobrevivência de muitas empresas e dos seus trabalhadores. Tempo tão necessário para dar a mão a quem precisa. Tempo para agir e não para reagir. Quem tem visão, age. Quem não tem estratégia, reage. Quem é realista, encontra soluções. Quem é irrealista, pinta a verdade de cor-de-rosa. E nós estamos neste tempo onde não há tempo a perder. E perdemos muito tempo porque o Governo começou por negar a crise. E quando não a podia negar mais, não soube combatê-la. Já era tarde. A vida também é feita de dificuldades e de obstáculos. E como agora, muitas gerações também já tiveram de enfrentar outras crises e também crises profundas. Mas é exatamente nos momentos mais difíceis que é preciso uma liderança forte. E nós estamos em condições de oferecer aos açorianos aquilo que eles precisam. Uma liderança forte e uma estratégia clara. O PSD lidera uma mudança segura que vai inaugurar um novo ciclo. Eu sei bem o que são dificuldades. E também sei que é preciso muita força interior para as enfrentar e para resolver e vencer os problemas. Tenho experiência de vida, uma vida como tantas outras, de bons e de maus momentos. Mas sei que só com muita determinação é que se pode ganhar. Por isso, conto convosco, conto com o impulso deste Congresso, conto com a dedicação dos nossos militantes e, no fim, vão ver que podem contar com a nossa vitória.
Este congresso é para aquecer a alma social-democrata, para confirmar o rumo a seguir, para renovar a esperança, para reafirmar os nossos valores e para dizer aos açorianos que podem contar comigo e que podem contar com o PSD. Vejamos o que dizem os nossos adversários. Dizem que eu estou na política há muito tempo. A isso chama-se experiência. Eu acho que a experiência é importante nestes momentos que atravessamos. Mas há boas e más experiências. Eu acho que a minha experiência tem provas dadas. Já o meu adversário, secretário da Economia de missionário, não se libertará da situação económica dos Açores enquanto candidato. Diz-se também que as próximas eleições são a escolha entre a juventude e a experiência. Pois que fique bem claro, nas próximas eleições não está em causa quem tem mais futuro, até porque isso só Deus sabe. O que está em causa nas próximas eleições é quem dá melhor futuro aos açorianos. E a resposta somos nós que damos melhor futuro aos açorianos. Mais do que a idade de um candidato, está em causa a idade do governo. E este governo está velho, com 16 anos de governação, enquanto o nosso futuro governo terá a energia de um novo projeto. O PSD é, assim, a novidade e o PS é a continuidade. A pergunta que faço é se querem continuar com os mesmos, com o mesmo governo, ou se preferem mudar para um novo governo. A continuidade do mesmo projeto partidário nos Açores não satisfaz a vontade dos que querem mudar e mudar para melhor. É por isso tempo de agarrar a oportunidade. É tempo de mudar com responsabilidade. E é agora que se pode acautelar o progresso e a sustentabilidade da nossa economia e da nossa sociedade, combatendo com prioridade o flagelo social do desemprego galopante. Se tudo continuar como está, com este governo e com estas medidas, o desemprego vai continuar a aumentar, não vai diminuir. Já sabemos que um destes dias, até às eleições, por medidas transitórias e conjunturais, far-se-á magia e os números do desemprego vão diminuir, mas, mais tarde, depois das eleições, seguramente, a verdade voltará ao de cima, se tudo continuar como está. Cada jovem que sai dos Açores porque não tem emprego é uma tristeza para todos nós. A desertificação e o envelhecimento de algumas das nossas ilhas é um falhanço coletivo cujo principal responsável é o governo do Partido Socialista. Não há autonomia forte, não há desenvolvimento económico, não há políticas de emprego se continuarmos a deixar que as nossas ilhas se desertifiquem e se continuarmos a perder a nossa capacidade de atrair a juventude. Temos de estancar a sangria que é a saída dos jovens qualificados dos Açores. A autonomia não pode perder a sua capacidade para atrair a juventude e para promover a ascensão social de todos os açorianos. Meus amigos,
A taxa de desemprego na região, em dezembro de 2011, atingiu o valor histórico e dramático de 15,1%, ou seja, temos mais de 18 mil desempregados nos Açores. Pela primeira vez, a taxa de desemprego na região é superior à taxa nacional. Mas estes dados não são só fruto da crise e da conjuntura. São o reflexo de um modelo de atuação e de opções políticas que não criaram sustentabilidade e que não tiveram em conta a necessidade de reforçar a economia e de reter riqueza na nossa região. As contas do povo não são as contas do Governo e do PS. São as contas das famílias açorianas afetadas pelo desemprego. São os números que indicam o aumento da pobreza cada vez mais preocupante nos Açores. É o rendimento social de inserção que abrange, a nível nacional, 3% da população e que nos Açores ultrapassa 8%. São quase 20 mil beneficiários de rendimento social de inserção. São as contas ainda de 1/3 das famílias açorianas que tentam sobreviver com menos de 540 euros por mês. São as contas de mais de 3.500 famílias açorianas incapazes de satisfazer os seus compromissos perante a banca. São as contas das empresas que correm atrás dos negócios que escasseiam. São as contas que as empresas fazem e refazem antes de dispensar os seus colaboradores. São as contas que muitas empresas fazem antes de avançar para processos de falência. Estas, Senhor Presidente, senhores congressistas, são as contas dos trabalhadores, são as contas dos empresários, são as contas do mundo real, não são as contas do Governo. Depois de 16 anos de governação socialista, esta é a situação a que chegou a economia açoriana. Perante esta realidade, pergunto aos açorianos: preferem mudar para melhor ou gostariam que tudo ficasse na mesma? Querem dar mais tempo a quem já teve tempo demais e não o soube aproveitar ou preferem um governo novo para um tempo diferente? Nestas eleições, o nosso adversário não é Carlos César, nem sequer é Vasco Cordeiro, e muito menos os militantes do Partido Socialista. O nosso adversário chama-se desemprego, chama-se pobreza, chama-se resignação. Neste combate, os Açores precisam de todos. E os açorianos contam com que os partidos façam menos política e façam mais serviço. Que façam menos campanha e façam mais trabalho. Senhor Presidente, senhores congressistas, é urgente passar a outro modelo de desenvolvimento. A economia açoriana é hoje virtual. Perdeu dinâmica. Prescindiu daqueles que deviam ser os seus principais protagonistas. O desenvolvimento integral dos Açores é hoje uma miragem. As ilhas de coesão carecem de atividade económica e revelam uma manifesta incapacidade para a criação de emprego. A política de coesão nunca chegou a existir. Os Açores precisam definitivamente da economia para combater o desemprego. Os Açores precisam de um governo que crie condições e dê espaço às empresas e às associações privadas. Os Açores precisam de mais economia e de mais mercado interno,
de mais sociedade e de mais riqueza para redistribuírem por aqueles que mais precisam. O nosso modelo assenta no crescimento económico, na criação de emprego e nunca esquecerá a inserção dos mais desfavorecidos. Queremos estimular o desenvolvimento de competências em vez de criar dependências. Queremos promover a autonomia dos cidadãos em vez de alimentar a sua passividade. Queremos incentivar a iniciativa privada em vez de ter uma administração pública sufocante e omnipresente. Queremos empresas que sejam fator de sustentação para a criação de riqueza e de emprego. Queremos apostar na educação e na formação e não na imigração. Sabemos que o mundo é global, mas os Açores, terra onde todos cabem, venham de onde vierem, não são uma entidade abstrata. São um povo com identidade própria, com pessoas que querem ser livres para sair, mas que querem ter a oportunidade e a liberdade de ficar. Acredito nas pessoas. A pessoa humana é o centro dos nossos valores que hoje renovamos neste Congresso. A dignidade da pessoa humana é a nossa grande aposta. Não há dignidade sem desenvolvimento e sem justiça social. Acreditamos na energia dos cidadãos e das suas instituições, porque só estes criam o verdadeiro desenvolvimento sustentável. Temos uma visão regional que não esquece a realidade de cada ilha. Apostamos no desenvolvimento de cada ilha através de uma avaliação das suas potencialidades, das suas vocações em matéria económica. O nosso modelo beneficia cada ilha, fazendo crescer o nível de riqueza em cada uma e criando emprego local. Queremos abrir caminho para a substituição de importações, criando um verdadeiro mercado interno. Mas também as exportações aumentarão, com uma promoção intensa e bem planeada e com a valorização efetiva da marca Açores. É urgente racionalizar e dar maior eficiência aos transportes, tornando-os mais amigos da economia e das pessoas, pois são essenciais para o sucesso do nosso modelo de desenvolvimento. As grandes linhas de orientação estratégica do PSD visam proteger as empresas com atividade na região e apoiar as exportações. Visam desenvolver o turismo de forma consistente. Visam incrementar a agricultura de modo sustentável. Visam uma efetiva substituição de importações e visam promover a mobilidade competitiva dentro e fora da região. O emprego será o objetivo central do nosso modelo de desenvolvimento. É urgente reanimar a economia dos Açores. O governo socialista deixou para trás a economia. O governo do PSD vai criar uma região económica. Nós vamos fazer o que falta. Nós vamos fazer diferente. Nós somos a mudança e a alternância efetiva. Nós não somos a mudança na continuidade. Somos a alternância que os Açores precisam. Senhor Presidente, senhores congressistas, estamos em ano de eleições regionais, um ano de decisões importantes, um ano em que o PSD tem de estar na sua máxima força. O PSD é um grande partido. O PSD é o maior partido dos Açores.
Passados 16 anos de governação socialista, o PSD está aí, bem vivo e atuante, como sempre esteve, perdendo e ganhando eleições, como é normal em democracia. Ao contrário dos nossos adversários, essa é a prova de que não éramos um partido governamentalizado. O PSD tinha, tem e terá sempre vida própria, esteja no governo ou na oposição. Este tempo de oposição foi para nós um tempo de aprendizagem. A alternância democrática funcionou nos Açores. Nunca perdemos, nestes 16 anos de oposição, as nossas convicções e os nossos valores. Assim como alguns eleitores social-democratas optaram no passado pela alternância democrática, estou certa que também agora muitos eleitores socialistas também vão querer mudar e vão votar no PSD. Muitos açorianos estão cansados deste governo. Estão cansados de um estilo opressivo e persecutório que se agrava à medida que se aproximam as eleições. São muitos os funcionários públicos, empresários e dirigentes associativos que estão a ser pressionados para subscreverem listas de apoio público ao candidato do PS, quando em privado dão o seu apoio convicto à nossa candidatura. É inaceitável, em democracia, este tipo de comportamento por parte de um governo que quer comprar a consciência das pessoas à custa dos impostos dos contribuintes. Compreendemos que quando as pessoas são colocadas entre a espada e a parede, tenham que escolher pela sobrevivência. Mas também sabemos que a consciência não se compra e o voto é secreto. Este governo tem 16 anos e quer candidatar-se a mais 4. 20 anos é muito tempo, como dizia o então candidato Carlos César em 1996. É muito tempo para qualquer governo, mesmo quando o candidato do PS é outro, apesar de às vezes não parecer. O verdadeiro candidato é, afinal, o demissionário secretário da Economia, um dos principais protagonistas da nossa deseconomia, o responsável por muitos dos problemas que hoje vivemos. E agora, quando atravessamos uma das piores crises de sempre, quando o desemprego atinge quase todas as famílias açorianas, quando a política de transportes é um garrote para o desenvolvimento da região, o responsável por estas pastas demitiu-se. Demitiu-se para ir fazer campanha a tempo inteiro, quando ainda estamos a meio ano de eleições. Este não é o tempo de fugir às responsabilidades. O meu adversário diz que o que está em causa nas próximas eleições é a autonomia. Mas o que está verdadeiramente em causa nas próximas eleições é o governo regional. O que está em causa nas próximas eleições é o governo regional que o candidato do PS abandonou. Abandonou porque sabe que não devia ficar lá. Para o candidato do PS, ficar no governo era mau. Então, qual é a conclusão a que ele nos conduz?
é que se para o candidato do Partido Socialista ficar no governo era mau para ele, então manter este governo do PS é mau para os açorianos. Se saiu para ter mais tempo, então por que é que o Presidente do Governo nunca deixou o cargo nas sucessivas eleições de 2000, 2004, 2008? Se saiu para fazer campanha a tempo inteiro, então por que é que volta para o lugar de deputado? Como se vê, esta saída do Governo não foi para ter tempo para a campanha. Foi uma tentativa falhada de se libertar das responsabilidades. O candidato saiu do governo. O candidato do PS saiu do governo, mas não se libertou de ser responsável pelo estado da economia que hoje afeta os Açores. Podemos sair de um cargo, mas o que fizemos enquanto lá estivemos é sempre da responsabilidade de quem lá esteve. Além disso, mesmo agora que já não é secretário, o candidato do PS continua a não ser o líder do PS. Se a saída do governo era para se libertar do seu chefe, então também foi um ato falhado, porque saiu de um governo onde tinha um chefe para ficar no PS, onde tem o mesmo chefe. Aqui é que está o verdadeiro problema. O PS não tem no seu candidato a expressão da sua máxima força. Num tempo difícil, no tempo em que atravessamos, é preciso uma liderança forte. Os Açores precisam de liderança. E o PS apresenta um candidato que não é o líder nem é líder. É um candidato escolhido e escondido atrás do líder. Os Açores não devem ser um tubo de ensaio para sucessões políticas tipo dinástico. No nosso partido, continuamos a eleger os nossos líderes. No nosso partido, continuamos a fazer congressos. No nosso partido, continuamos a discutir e a debater as soluções para os Açores. Senhor Presidente, senhores congressistas, estão criadas as condições para voltar a fazer funcionar a alternância democrática nos Açores. Precisamos de estar todos mobilizados para esse grande combate e para esse grande desafio. Sem euforias, porque por muito que nos digam que vamos ganhar, só no dia das eleições é que ganhamos. Cada militante tem de ser porta-voz da nossa mensagem. Cada militante tem que ter uma mensagem positiva e uma mensagem de esperança. As eleições decidem-se todos os dias e em todos os lugares. Nenhum militante, nenhum simpatizante, nenhum eleitor do PSD está dispensado deste trabalho coletivo. Todos temos o nosso lugar, o nosso papel e a nossa responsabilidade. Como sabemos, e costumamos dizer isso muitas vezes, não se ganha eleições só com o PSD, mas também não se ganham eleições sem o PSD.
Por isso, precisamos de todos mobilizados. Precisamos dos nossos autarcas, a quem saúdo vivamente pelo excelente trabalho que têm feito e reconheço, por isso, esse magnífico esforço em todos os concelhos e em todas as freguesias. E quero aqui dizer que não faremos aos autarcas do PS aquilo que o governo do PS fez aos autarcas do PSD. O poder local tem dado um contributo estruturante para o desenvolvimento dos Açores, contributo esse que é desejado e que vai continuar a ser dado num futuro governo do PSD. Precisamos também, naturalmente, da nossa JSD, de uma JSD mais mobilizada mais do que nunca para estimular a nossa atividade, para estimular a nossa criatividade, que nos faça lembrar que o futuro é incompatível com populismos e com discursos redondos e que as futuras gerações não querem soluções conjunturais nem eleitoralistas, querem soluções estruturais que deem futuro à nossa juventude. É pelos jovens que nós estamos todos aqui. É para garantir que tenham a oportunidade de ter acesso a um ensino de excelência na ilha onde nasceram. É para garantir que tenham uma oportunidade de trabalhar, de fazer carreira, de criar um negócio, de criar uma empresa, de criar uma família na ilha onde nasceram. É para garantir que nenhum deles tem de abandonar a ilha onde nasceu e onde cresceu. É por isso que estamos aqui. Precisamos também dos TSD, estrutura que hoje enfrenta o desafio de tempos difíceis para os trabalhadores e com os quais contamos para um movimento sindical exigente e responsável. O PSD, no seu todo, é o berço de uma nova esperança. Saberemos estar ao nível desta grande responsabilidade que os açorianos requerem de todos nós. Senhor Presidente, senhores congressistas, vivemos uma crise sem precedentes. Todos o sabemos e todos o sentimos. Mas são os mais desfavorecidos e a classe média que sentem as maiores dificuldades. Pode faltar tudo, mas não pode faltar a mão solidária do Governo e das instituições e organizações da sociedade onde impera a solidariedade. Há muitos açorianos a passar por grandes dificuldades. E isso é uma razão acrescida para se gerir com muito rigor os recursos públicos. Não vamos prometer tudo a todos, mas apenas o que sabemos que é possível concretizar. A demagogia não é o nosso estilo. E a retórica não é a nossa forma de comunicar. Nunca como agora foi tão importante ter prioridades. Nunca como agora foi tão importante assumir as responsabilidades. E os nossos adversários, nós bem sabemos, nunca assumem
a culpa da situação em que nos encontramos. A culpa é do sempre dos outros. A culpa é dos bancos. A culpa é das empresas. A culpa é de Bruxelas. A culpa é da crise mundial e internacional. E como não podia deixar de ser, a culpa é do Governo da República. No tempo do Dr. Durão Barroso, a culpa era do Governo da República. No tempo do Dr. Passos Coelho, a culpa é do Governo da República. No tempo do engenheiro Sócrates, o governo do PS estava mudo e quedo. O PS pode estar esquecido, mas temos que o lembrar. O grande culpado pela crise que o país atravessa foi o engenheiro Sócrates e o Partido Socialista. O PS Açores pode querer arranjar desculpas, mas tem grandes responsabilidades na crise que os Açores vivem hoje. Hoje, o PSD está em melhores condições do que o PS para resolver problemas junto do Governo da República. Nós dialogamos com lealdade e negociamos com firmeza. Eu volto a dizer, nós negociamos com lealdade e com muita firmeza com o Governo da República na defesa dos interesses dos Açores. Nós não governaremos em função da cor política dos partidos que estão no Governo da República. O combate partidário não pode ser a grande motivação do relacionamento institucional entre o Governo Regional e o Governo da República. A autonomia tem causas, tem valores, tem objetivos e essas são as verdadeiras referências para o nosso relacionamento com o Governo da República. Primeiro os Açores e só depois o PSD. Esta é a nossa forma de estar na política. Esta é a nossa forma de defender intransigentemente os Açores e os açorianos. Senhor Presidente, senhores congressistas, como sabem, de acordo com a nossa lei eleitoral e os novos cadernos eleitorais, nas próximas eleições teríamos mais 7 deputados do que agora. São estes os dados da Comissão Nacional de Eleições. Há mesmo freguesias que têm, de acordo com os censos de 2011, mais eleitores do que população. Ninguém compreende isso. Eu não concordo com o aumento de deputados e o PSD está a fazer tudo o que está ao seu alcance para o evitar. Não se justifica aumentar o número de deputados em tempo algum, muito menos num tempo em que são pedidos tantos sacrifícios aos açorianos. Por isso, o PSD entregou hoje mesmo, na Assembleia Legislativa Regional dos Açores, a nossa proposta de lei travão para impedir o aumento do número de deputados. São 57 e é esse o teto que não admitimos de forma alguma seja ultrapassado. Mas não ficaremos por aqui. Com a nossa vitória nas próximas eleições, vamos avançar com propostas concretas
para a redução do número atual de políticos a tempo inteiro. Não queremos só travar o aumento, queremos ir mais longe, queremos promover a redução. Porque o que está em causa é o exemplo. É pelo exemplo que vamos credibilizar a política e dignificar o Parlamento. Senhor Presidente, senhores congressistas, este Congresso é a arrancada para a vitória. Há um tempo para tudo. Está a chegar o tempo de o PSD voltar a governar. E quero deixar claro que o nosso projeto é um projeto de inclusão. A administração regional e os seus dirigentes são um sustentáculo fundamental para um futuro governo do PSD e conto com todos para integrarem o nosso projeto governativo. O próximo governo regional do PSD não vai ser deste ou daquele grupo, desta ou daquela ilha, deste ou daquele partido. O próximo governo regional vai ser um governo para todas as ilhas, para toda a região, para todos os açorianos e vai ser constituído pelos melhores. Não é o PSD que precisa de ganhar as eleições regionais. São os açorianos que precisam de novas respostas para velhas perguntas. São os açorianos que precisam de novas soluções para velhos problemas. Mais do que nunca, os açorianos contam connosco. E o PSD está preparado. Com menos críticas e mais caminhos. Com menos problemas e mais soluções. Com menos promessas e mais trabalho. Estamos preparados para fazer da campanha uma mensagem de futuro para todos os açorianos, para fazer da campanha um grito contra o conformismo. Estamos preparados para ganhar e estamos preparados para governar os Açores. Vamos ganhar com os açorianos e vamos governar a favor dos Açores. Viva o PSD! Viva os Açores! PSD! PSD!